Hello you! E seja muito bem-vindo hoje para a segunda aula do Brainstorm Club. Teacher Jo aqui e, sem muitas delongas, vamos direto à aula, porque hoje a gente vai ver aquela coisa linda chamada a maior anomalia do inglês. Yay! Muito bom, muito bom, muito bom. E qual é a maior anomalia do inglês? Você deve saber já, porque você viu no título da aula, que é o to be. To be é a maior anomalia do inglês por N razões. Falaremos sobre todas elas em breve, mas antes, deixe-me falar com você sobre a ideia desta aula, e não só desta aula, como da aula passada e das aulas seguintes que viram. Porque assim, vão vir muitas mais aulas. Yay! Tá. Por que eu tô aqui toda louca falando desse jeito com você? Basicamente porque esse é um projeto que eu tenho, um projeto social de disponibilizar em inglês para quem não pode pagar por aula de inglês e disponibilizar qualidade, disponibilizar todas essas coisas, porque eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte para construir um mundo melhor. Eu estou fazendo a minha. Não preciso necessariamente que você faça a sua, mas você pode fazer a sua de outra forma, você pode fazer a sua doando para este projeto. E por quê? Por que você doaria para este projeto? Porque você não tem tempo de fazer algo social. E aí você apoia alguém que está tentando fazer algo social. Doações aceitamos aqui no Apoia-se. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu realmente acho que tem muita coisa que acontece na nossa vida, na nossa cultura, que acontece única e exclusivamente por falta de acesso à educação. E como eu sou uma educadora, é minha missão trazer educação, trazer a capacidade de raciocínio lógico para a maior parte das pessoas que puder ter acesso. E se dinheiro é um impeditivo, eu não cobro para isso. Mas, se você quiser daí faz todo o barulho do mundo quando eu quero gravar, é muito legal isso. Um tete a tete, temos também. E por que você quereria aula particular? Você me pergunta, você já está me dando uma aula de graça, Joana, você é idiota? Aí eu virei e falo, não sou, porque aula particular é um negócio completamente personalizado para você, para sua necessidade. Eu tenho aluno que faz aula particular porque tá no exterior e quer melhorar o inglês. Eu tenho aluno que faz aula particular porque está se preparando para vestibular. Eu tenho aluno que faz aula particular porque quer manter a mente sã. Eu tenho aluno que faz aula particular porque quer conseguir aquela promoção no trabalho. E aí a gente vai formatando o negócio para ficar exatamente do jeito que você precisa. Uhum. Além de tudo, a gente ainda aprende outras coisas junto com a aula particular. Por quê? Exemplo que aconteceu, real oficial, este ano. Teacher, me jogaram um projeto no meu colo. Eu nunca fiz gestão de projeto. Opa, vamos aprender gestão de projeto em inglês junto. Então vira dois em um. Tem aluno que vira teacher, eu não sei como que eu faço um vídeo. Vamos falar sobre isso, porque a aula é particular. O particular, você tem mais do que inglês, você tem inglês e outras coisas, porque você está me pagando única e exclusivamente pelo meu tempo e pela minha atenção não dividida. A aula que estamos prestes a ver aqui, ela é uma aula que é mais geral, mais generalizada, porque eu não sei exatamente o que faz você, esta pessoa linda que está assistindo, o que faz você ter o seu coração palpitante por informação. Mas, se a aula particular não for o seu negócio agora, se você não tiver condição para tirar uma hora do seu tempo e etc, temos aqui esta aula. Segunda coisa, quem doa para este projeto tem um benefício que é uma apostilinha com tudo que foi falado na aula e um mapa mental também com tudo que foi falado na aula. Da aula passada, a Dudu já está disponível e essa daqui eu abri para todo mundo. Essa Dudu eu abri para todo mundo por duas razões. Um, é o mais importante de todos e dois, para você ver, vale a pena doar para ter acesso a esse material aqui, tá bem legal. E tá mal bonitinho. Modéstia à parte, porque, né, fui eu que deixei ele bonitinho. Mas enfim, voltando. Então, aquele material tá lá disponível, o material deste
Se tudo der certo, já vai estar disponível na hora que essa aula entrar e teremos aula toda segunda-feira, tá bom? Toda segunda-feira vai entrar o vídeo, que aí você tem a semana inteira para assistir, caso seja interessante para você. Então, considere doar, certo? Faz um mundo de diferença, porque a ideia é deixar isso aqui cada vez melhor. E só que o que acontece? A gente é pobre, né? A gente não tem muito recurso. E a gente está fazendo isso da bondade do coração. Então, se você se compadece com a ideia, se você quer ver uma coisa mais legal, se você quer que uma coisa seja, vamos dizer assim, mais interessante, doa pra gente. A gente super aceita uma doaçãozinha, doação que você preferir, tá lá. Entra ali no Apoia-se que tá mostrando todas as coisas da doação. E o que mais que eu tenho para falar para você? Esqueci. Lembrei. Segunda coisa que eu tenho para falar para você é: as pessoas me falaram que a aula do Du ficou muito extensa. Então, esta aula do To Be eu vou cortar em pedacinhos. Nós teremos essa aula em 3 partes, talvez 4. E na aula de hoje a gente vai falar da onde vem o to be, por que o to be é a anomalia do inglês e a gente vai entender como que funciona a estrutura dele em frase. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lousa bonita. E você viu o negocinho que eu uso para gravar? Eu uso o OBS para gravar. Caso você queira saber, ele é de graça e ele é um freeware. Mas muito bom. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Antes da gente começar, deixa eu já mostrar o que eu fiz aqui pra gente. A gente vai ver da onde vem o inglês aqui. O inglês não, né? Sorry. A gente vai ver da onde vem o to be aqui. A gente vai ver o que ele era antes, o que ele ficou depois, e aí depois a gente vê o que, como que ele tá hoje, certo? Então, esse pedaço é bem interessante da gente pensar. E todos os links de pesquisa e etc. vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Eu esqueço muitas palavras, principalmente em português. Em inglês não é tão ruim assim, mas em português é super complicado. E aí eu peguei aqui, ó, desta fonte aqui, Gister. Vou chamar isso aqui de Gister. Aparentemente, esse é um site, eu dei uma olhada por aí, é um site que publica novidades e etc. com base em estudos científicos. Tanto que ele, no fim dessa entrada, ele coloca todos os estudos científicos que ele baseou que ele estava falando. E aqui ele está falando do to be, da onde ele vem e por que que ele é do jeito que ele é. Vamos começar a falar sobre isso. Muito bom. Então, aqui, ó, ele fala o seguinte, que o to be, eu vou deixar esse troço aí, mas eu vou falar, tipo, de modo geral o que tá escrito aí, tá? Eu não vou traduzir palavra por palavra, porque a gente vai fazer isso depois, porque neste pedaço do nosso curso, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos conhecendo as estruturas do inglês para daí a gente ir para a vida real, porque eu sou uma pessoa que eu não acredito muito em aprender a língua separada, assim. Faz sentido, se eu não aprende português separado, para que você vai aprender inglês ou qualquer outra língua separada? Minha experiência diz que funciona muito melhor. Então, e por que que a minha... Mano, a minha experiência é tipo 19 anos ensinando inglês. É coisa pra cacete. Mas vamos lá. Então, o to be, ele vem de 3 verbos diferentes. Então, ó, ele era esse cara aqui, ele era este cara aqui e ele era este cara aqui. Mentira, 4 e este cara aqui. Nossa, 4 verbos diferentes para gerar um hoje em dia. Então, vamos lá. Então, ele vem do tornar-se, do inglês antigo, e depois ele vem do existir, ou seja, este pedaço aqui é o verbo que dá essa forma, o be, o been e o being. Falaremos dessa daqui na terceira aula, nessa daqui na segunda aula, talvez, ou talvez só na aula de present perfect, não sei, a gente vai ver isso. E esse cara aqui que deu o is, ele vem de existir, e este cara aqui, que vem de que dá a ideia do are, ele vem de surgir, levantar. Essa ideia de surgir. Sabe assim, ó. Você não tá vendo minha mão e a minha mão arise. Mas beleza. Então, e os passados
do to be, eles vieram da ideia de permanecer. Troço muito louco. Mas vamos por partes, vamos por partes. Então, isso daqui é só pra gente saber que ele vem de um monte de coisa. E o to be hoje, no presente, ele tem 3 conjugações. Não se preocupa que eu vou anotar tudo isso depois, tá? É só pra contextualizar. Ele tem 3 conjugações. Am, is e are no presente. Was e were no passado. E been no passado particípio. E, mano, se a gente for considerar o verbo padrão que a gente viu lá com o do, a gente tem tipo 5 conjugações. Vou pegar aqui um exemplinho só pra gente dar aquela olhada básica. Cabe aqui, ó. Cabe super aqui. Então, ó, vou pegar aqui, sei lá, que verbo? Vamos pegar um to speak. E mesmo assim, porque ele tem 2 passados diferentes, mas olha só. To speak, que é equivalente ao falar, certo? Se você. Eu ia falar to falar aqui. Se você não estiver entendendo essa brincadeira, assiste lá na aula 1 que tá lá, certo? Ah, inclusive, dúvidas, comentários, etc., manda pra mim no Instagram, eu respondo direct, e eu coloco várias coisas lá, caixinha, cacete A4, pra interagir, pra gente aprender coisa. Então, manda lá pra nós, segue a gente também no Instagram, super ajuda você a aprender inglês, porque faço coisa pra caramba, é bem legal, bem legal. Mas enfim, então, a gente tem aqui o to speak, que é equivalente a falar, a gente tem o speak, que é o conjugado para presente, ou seja, falo, fala, falamos. E a gente tem o speaks, que é o conjugado para presente para he, she, it. A gente tem o passado, spoke. E a gente tem o particípio, spoken. E a gente só tem mais uma forma dele, que é a forma dele com ing, que a gente vai falar na aula 3 do to be, eu acho, do speaking. Isso daqui é tudo que esse verbo faz. O to be, em contrapartida, tem várias formas. Que ele pode ser to be, being, am, is, are, was, were, been. Ele tem muito mais forma do que todos os outros e porque ele vem de 4 verbos diferentes. É por isso que ele tem muito mais forma do que todos os outros. Beleza. Então, ele, apesar dele ter muito mais formas do que todos os outros, ele abaixou muito as formas dele. Porque olha que interessante. Peguei isso daqui só para te contextualizar, porque a gente reclama desse S aqui, ó. A gente reclama, mas precisa desse S. A gente reclama desses 2 passados aqui. Ai, meu Deus, mas precisa de tudo isso. Olha como você se deu bem por ter nascido no século 20/21. No século 5 até o século 12, olha a quantidade de conjugação que tinha. Ó, só para te contextualizar. Esse aqui é o do, esse aqui é o to go e esse aqui é o to want. Certo? Então, esse aqui é o fazer, o ir e o querer. Olha a quantidade de diferença, mano. Tem muita coisa. E olha o to be. Olha o to be. O to be é tão louco que ele tem 3. 3, louca. Ele tem 2 colunas, que eu tava vendo aqui esse 3. Ele tem 2 colunas de coisas, assim. É muita coisa. Então, o que que acontece? Ele é a anomalia do inglês. E não sou eu que estou falando. É o... a entrada do inglês antigo da Wikipedia. Porque para pegar essas tabelinhas assim, eu sempre vou lá porque elas já estão no esquema e eu só colo aqui para você. Ah, isso daqui vai estar disponível no material também, tá? Ó, dica master. Tá, beleza. Então, esses caras aqui era muita conjugação. Eu nem vou contar isso, porque não vale a pena, porque não é mais assim. Daí a galera fala, mano, é complicado, né? Igual português. Português veio do latim, o latim era super complicado. Aí o latim foi pro latim chulo, o latim da rua, o latim da quebrada, o latim dos mano, tá ligado, mano? E eu falo sempre que eu sou da quebrada, tá? Não é apropriação cultural, eu sou uma pessoa da quebrada. Mas enfim, voltando. E eu tava falando assim, que veio do latim chulo, daí o latim chulo, o latim dos mano, gerou português, espanhol, francês, italiano e romeno. Romeno é estranho, tá no meio do rolê, mas assim. Esqueci de algum, não sei. Se eu esqueci de algum, alguém me corrige aí. Mas a gente não tá aqui pra aprender português, não é mesmo? E aí, tudo que é. Uma coisa que é uma característica muito presente de língua é que elas
começam sendo complexas e elas vão se simplificando com o tempo. Por exemplo, japonês e coreano vieram do chinês. Chinês é uma língua complexa até hoje. Japonês é um chinês um tiquinho menos complexo, mais ou menos assim. Quem sabe japonês consegue entender um pouco de chinês. E quem sabe coreano também consegue entender um pouco de chinês. E quem sabe chinês consegue entender um pouco dessas outras línguas, porque é parecido, é igual português e espanhol. Se vira bem, certo? Mas enfim, esse troço aqui, ó, depois dessa época de 1150, ele deu uma melhoradinha, ele ficou um pouquinho melhor. Aí, ó, até mais ou menos, ó, esse daqui é símbolo para mais ou menos, tá? Só para te avisar. Aí, até mais ou menos o fim de 1500, ele teve essas formas aqui. Já melhorou? Já melhorou. Isso daqui é o que a gente vê, tipo, por exemplo, se você quiser ler Shakespeare original, você vai ver esse tipo de coisa, ó. Por exemplo, isso daqui é o R. Porque tinha pessoa outra que não tem mais hoje. Tinha o thou, só de exemplo, tá? Tinha o thou, e o thou não é mais usado. O thou seria equivalente ao tu, hoje, do português. Mas, enfim, o thou, tecnicamente, teoricamente, ou de uma forma extremamente simplificada, porque, sendo bem sincero, eu nunca fui pesquisar isso, mas eu chuto que o thou virou you. Mas isso eu chutando. Então, se você quiser saber isso, vá ver esse pedaço aí na internet. Você tá aí na internet, tem aí tudo para você saber, porque você tá aqui para aprender inglês, não para aprender inglês médio, certo? Não para aprender inglês medieval, né? Enfim. Então, ó, ele deu uma melhorada aqui. Tanto, ó, tinha forma forte e forma fraca. Tinha uma porrada de coisa louca. Porrada de coisa louca. Mas aqui a gente já consegue ver, ó, umas coisas mais parecidas no passado. O passado já tá, ó, o M já se manteve, o B já se manteve, o is já se manteve. Então eles foram dando uma variadinha assim, uma mudando, foram simplificando até que a gente chegou no hoje. Então, essa é a história do to be. É por isso que o to be é essa anomalia, porque ele é a junção de 4 verbos que virou um. Então vamos falar do to be de hoje. Nice. E temos aqui uma folha em branco. Isso também vai estar disponível para você na sua área do aluno. Bonitinho, maravilhoso, do jeito que tem que ser. Não é na sua área do aluno, na área do aluno é onde vai para os meus alunos particulares. Epa! Vai estar disponível bonitinho lá aqui na descrição do vídeo e lá no post do Apoia-se. O material bonitinho todo, etc., fica só para quem contribui com a nossa causa, porque nós queremos ajudar a mudar o nosso país, nós queremos ajudar a mudar o nosso mundo. Se você se compadece, nos ajude, porque a ideia é ajudar, não é quero comprar bolsa de marca. Uma porque acho que nem bolsa eu tenho. Eu uso bolso, mas enfim. Ou sapato de marca. Não, eu quero ajudar o mundo, eu quero que o mundo seja um lugar melhor para todo mundo. E quanto mundo numa frase só. Mas, falando em crise existencial, vamos falar do to be. Ok, então ó, o to be, hoje em dia, ele já é um verbo um tico estranho, porque a gente não associa ele conjugado com ele sem conjugar. Porque ele conjugado vem desta forma. Am, is e are. No presente, certo? Então, deixa eu anotar aqui que isso aqui é presente. Present. E aí, beleza, ele tá desse jeito, bonitinho e tal, e lá. E tem uma coisa que professores de inglês falam, e não é que eles estão errados, mas dá uma falsa impressão na minha concepção. Eu sou uma pessoa que penso muito sobre as coisas. Por exemplo, eu tava me divertindo à beça estudando hoje a origem do to be pra mostrar pra você. Assim, simplão, assim, eu tava, nossa, que da hora. Daí eu comecei a pesquisar uns livros, falei, nossa, que da hora. Mó da hora. Mas enfim, o to be, em português, ele é equivalente a ser barra estar. E passou um helicóptero aqui, fez um barulhão. Se o áudio ficou ruim, sorry. Então, ele é equivalente ao português ao ser barra estar. E tá bom, se ele é equivalente ao ser barra estar, por que raios as pessoas falam, ah, então é ser ou estar? Então, não. Não é uma, nossa, que diferença, mas é uma coisa que explica muita coisa que a gente olha para inglês e fala, nossa, que estranho. Sabe esses troços que a gente faz assim no inglês? Não é isso é estranho, não. Essa língua não faz sentido. Por quê? Por causa do jeito que conceituam as coisas pra gente. E tá.
Por que eu não gosto da conceituação de ser ou estar? Porque ele não é ou, ele é e. Ele é os dois juntos. Opa, pera, isso não faz o menor sentido pra mim. É claro que não, porque a gente tá numa língua maravilhosa que tá falando de duas coisas que são distintas. O ser é mais fixo, o estar é mais transitório, certo? Essa é a maior diferença dos dois quando a gente pensa em português. Uma coisa é diferente de eu falar eu sou, sei lá, eu sou gorda e eu estou gorda. São coisas, são informações pra gente que fala português completamente diferentes. E eu lembro que quando eu aprendi esse negócio, eu falei, nossa, mas como que esses caras conseguem fazer tudo isso num verbo só? E a nuance, e a semi-diferença e etc. E é um troço louco. Mas, ok, voltando. Então, o que que acontece? O ser do to be, em inglês, ele não é tão fixo quanto em português. E o estar do inglês, ele não é tão transitório quanto do português. Porque ele é os dois ao mesmo tempo. Então, se a gente não tem essa distinção, se a gente não tem essa diferença, um tira um pouco do outro. Então, o ser não é tão fixo, o estar não é tão transitório. Ah, mas Jonas, isso não me ajuda em nada para aprender língua. Cara, isso vai te ajudar a entender por que, que as coisas são do jeito que elas são. E se você não entende por que, que as coisas são do jeito que elas são, você tem que memorizar. E se você memoriza, você vai esquecer. Você vai chegar lá na frente do gringo, você vai chegar lá na sua entrevista de emprego, você vai chegar lá na sua entrevista de visto e ó, ferrou, que você não vai conseguir. Não vai conseguir falar, porque você vai travar, sobe todas as coisas lá de química do cérebro, sobe cortisol, sobe adrenalina, você não pensa mais, e aí você trava. E aí você fala, eu nunca vou conseguir aprender inglês. Porque ninguém te fala esses pormenores. Por isso que eu tô aqui. Mas enfim, voltando, vamos lá. Então, esse moço aqui, o to be, ele é estranho, já começa aí. Segundo ponto que ele é estranho, a gente não usa o do com ele. Lembra que o do é o verbo que a gente vai usar com todos os verbos de conteúdo, todos os verbos de ação? É. O to be, a gente também pode usar com todos os verbos de ação e todos os verbos de conteúdo. Só que ele vai alterar o sentido da frase, ele vai trazer um sentido novo para a frase que o do, por exemplo, não faz. Então, última aula a gente falou do do, hoje a gente vai falar do bonito do to be. Então, o que que acontece? O to be, se a gente for caracterizar ele, deixa eu trazer isso aqui um tiquinho mais para baixo, porque eu, obviamente, não fiz um bom planejamento de espaço na minha lousa, porque eu sei que eu posso mudar depois. Mas enfim, o to be, ele serve como verbo auxiliar. Lembra que a gente precisa de verbo auxiliar para auxiliar, para ajudar o verbo de ação, porque o verbo é limitado no inglês? Fechou. Então, só que ele recapitula da última aula. Então, esse moço aqui, o to be, ele pode ser auxiliar e, ao mesmo tempo que ele é auxiliar, ele traz conteúdo. Ele traz mudança no significado da frase, de certa forma. Ele adiciona alguma ideia. O do não. O do tá lá só porque ele sobrou dos ingleses antigos, assim, basicamente. Então, ele também passa a ideia do conteúdo, e esse conteúdo que ele passa é a ideia de ser ou estar. Simplão assim, fechou. Então, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é dois em um. Pique aqueles bagulho que a galera mistura ketchup com mostarda pra você tacar nos negócios, que pra mim eu não gosto muito, não, acho que tem gosto de vômito. Ou shampoo e condicionador, tudo num produto só. Ou, sei lá, um copo da felicidade, mas aí copo da felicidade tá mais pra farofa. Saca? Tem muita coisa. Mas enfim, ele é dois em um. Dois em um. Tipo Kinder Ovo. É chocolate e brinquedo. Se bem que eu acho que agora é 3 em 1, porque eu descobri que tem app agora nas coisas do Kinder Ovo, uma da hora. Mas enfim, voltando. Então, ele tem essa ideia de ser 2 em 1 e ele muda, mas ele muda desse jeito aqui, ó. Ele muda tanto que a gente não consegue associar que isso é isso. A gente não consegue associar, a gente não. Porque os outros são tipo, sei lá, to do, did, does. Parece. Ou, sei lá, o mais simples ainda, put. To put, putting, puts. Acabou.
Esse cara aí, não, tá tudo diferente. Se tá tudo diferente, o que eu faço com isso? A gente precisa lembrar que isto é o infinitivo. O infinitivo é quando uma ação tá lá sem pessoa nenhuma fazendo ela. E isto é o conjugado, que é quando a ação tá lá e a pessoa tá fazendo a ação. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar o I. Deixa eu mudar esse do de lugar, porque eu planejo, não planejo. Então, sorry, você vai ficar vendo eu mudar as coisas de lugar aqui. Tá tudo bem, não tô na frente não. Ótimo. Então, o am, a gente vai usar única e exclusivamente para I. E acabou. Só isso, só isso, só isso. Tá bom? O is, a gente vai usar tanto para he, quanto para she, quanto para it. E aqui eu tenho uma dica da hora para dar. Lembra que no presente padrão, quando a gente usa o do, quando a gente usa ou he, ou she, ou it, a gente adiciona S no verbo? Lembra disso? Aquele S não é plural, lembra disso? Aquele S é só de conjugação, lembra disso? Então a gente adiciona S no verbo com he, she, it, e aqui, ó, você pode até associar aqui o que tem S ao que vai para he, she, it, que aí você só tem que lembrar de uma coisa. Ah! Muito bom. E aí a gente vai usar o are para cor errada, para you, nossa, que Y feio. You, we e they. Fechou? Lindo, maravilhoso? Então, vamos ver como esse troço funciona na frase. Porque se ele não usa o do, como que eu nego, como que eu pergunto? Com ele mesmo. Vamos fazer uma frase com só are. E eu vou escrever o seguinte. Você é muito legal. Sim, porque você está aqui. Você está considerando fazer uma doação. Você está considerando melhorar o nosso país. E você está tentando fazer isso se melhorando ao mesmo tempo. 2 em 1, igual to be. Ah, louco! Tá, então vou falar que você é muito legal. Então vou escrever isso daqui, ó. You are very nice. Que é essa ideia de você é muito legal. E aí, se a gente for traduzir, esse trocinho aqui, a gente consegue traduzir literalzinho. Ó, você é muito legal. Da hora. Então, eu tenho a pessoa você, que tá fazendo o to be, que vira are, porque a pessoa você tá fazendo o to be. O very é um intensificador, então ele tá dando a ideia do muito. E o nice é a sua característica, porque você é legal. Fechou. Então, se eu quiser negar e mentir ao mesmo tempo, porque obviamente você é muito legal, certo? Assim, só pra dizer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este moço aqui e eu posso adicionar o not nele, igual a gente fez com o do, e eu posso deixar ele separado do not, igual fez com o do. Tá. Tem mais uma coisa que eu posso fazer com essa frase aqui. O que, Joana, você me pergunta? E eu te respondo. Lembra que verbo auxiliar, ou seja lá o que tiver na frase, por causa da gramática, a gente não vai pronunciar direito? Eu posso diminuir a pronúncia desse moço e escrever essa frase na afirmativa assim, ó. Em vez de you are, you're. You're very nice. Que seria um jeito que o nativo falaria. O nativo normalmente não falaria you are very nice, do jeito que te ensinam a falar na escola. O nativo junta tudo. You're very nice. E aí você fala thank you. Aí fechou. Então, eu posso embutir ele na afirmativa na pessoa. E como que vai ficar essa parte embutida? Vamos fazer aqui para colocar aqui para você. O I, quando a gente embute com am, ele fica am ou I'm. Mas como é pronunciar am, falaremos de pronúncia em breve. O he, o she e o it, a gente vai pegar tanto o he, quanto o she, quanto o it e vai colocar vírgula voadora S. Eu sei que o nome da vírgula voadora é apóstrofo, mas eu prefiro chamar de vírgula voadora. Então, se daqui a gente pronuncia his, se for she, a gente vai pronunciar she's, e se for it, a gente vai pronunciar its. Fechou? Com you fica your, do jeitinho que tá ali. Com we fica were. E fica were mesmo, que não faz sentido falar we're. Tem gente que às vezes fala assim, mas mais como ouvir were. E tem o they, que quando junta com o are fica there. Que pode ser their, mas também não é muito comum. É mais comum a gente ouvir nativo falando there. Fechou? Então, a gente pode ter am, his, she's, its, your, were, there. Só para ter aquele apanhadinho. Então, isso daqui vai funcionar para, basicamente,
toda afirmativa. Então, se você quiser, vou fazer aqui, eu tô na frente um pouquinho, mas não tem problema. Então, se você quiser, você pode juntar isso daqui assim. E se você quiser trocar essa pessoa, por exemplo, para she, você vai ter que trocar este cara para combinar com she. Ah, se você quiser trocar para it, você vai ter que trocar este cara para combinar com it. Ah, tá começando a fazer sentido? Então, esse pedaço aqui é parecido com o português. Quando a gente troca a pessoa, troca a forma que a ação fica. Simplão, é basicamente a mesma ideia. O que tem de diferente? Diferente tem que ele, o are, vai segurar o not. Quando a gente embute a negativa nesses caras, no am, tecnicamente ele não se junta com o not. Entretanto, você vai ver por aí na vida real, ou como eu digo, in the wild, que seria no selvagem, porque você não tá num ambiente controlado, tipo uma cidade, um vilarejo, quando você tá lá na selva, você vai ver pessoas falando ain't. Só que eu tenho que te falar que esse ain't é super informal. Super, super, tipo muito informal mesmo. Super informal. A gente aqui no Brasil, a gente vai ver isso acontecendo mais em língua falada, literalzão, e entrevista e música, tá? Música a gente vê isso aqui bastante já. A tendência é que nos próximos 20, 30 anos, é meu chute, tá? Só tô chutando pela natureza de mudança de língua. Que isso fique mais normalizado, tá bom? Esse cara aqui, ele não serve só para am not, porque ele é super informal, ele serve para tudo. Ele serve para qualquer to be com not e ele serve também para have com not do present perfect. Mas falaremos disso quando isso aparecer em alguma música, em alguma coisa que a gente estiver analisando nas nossas aulas. Então, por enquanto, só saiba que ele existe. Mas também eu não aconselho a usar por razões de aprender uma língua já é um saco, né? Tipo, já dói, cansa e etc. E se aprender a língua já é um saco e já dói, cansa e etc., cara, fica no que é bonitinho, porque você sempre vai acertar. Deixa pra pegar esse tipo de coisa aqui depois que o bonitinho já tiver fácil, tá? Basicamente por isso. Mas voltando. Então, o am não junta com not. O is pode juntar com not e ele fica isn't. O are pode juntar com not e ele fica aren't. Se eu não me engano, tem vídeo falando da pronúncia disso daqui. Se tiver, eu vou linkar aqui embaixo. Eu acho que tem, porque eu lembro de ter visto alguma coisa assim, mas porque faz tempo que eu gravei esses vídeos, então, né, memória meio zoada. Mas eu acho que tem, então eu vou linkar aqui embaixo, tá? Tudo que for relevante para isso que eu tô te falando, eu vou linkar aqui embaixo. Mas fechou. Então, teacher, então pera, eu posso juntar o are com a pessoa e eu posso juntar o not com a ação. Eu posso fazer os dois? Não. Você tem que escolher. Ou você faz um, ou você faz outro. Então, para eu negar, ó, se eu for negar essa frase aqui, eu vou ter you aren't very nice. Se eu tiver com your, com o are embutido no you, eu vou deixar o not separado. You're not very nice. Tá bom? Se eu quiser, eu posso deixar o are e o not separado. Nada te impede. Todos os nots que estão juntos, você pode separar. Então, você pode falar you aren't ou you are not. Aí vai de você. Quando a gente separa o not, só para lembrar, a gente falou disso na última aula, quando a gente separa o not, a gente enfatiza, ok? E aí, se a gente for perguntar, então, pera, antes da gente ir pra pergunta. Aqui o to be pegou a negativa, quando a gente tem o do pega a negativa. Tá vendo que é a mesma lógica? Então, se a gente for perguntar, a gente vai fazer assim, ó. O que a gente fazia com o do? A gente tacava o do antes da pessoa, certo? Certo. E adivinha o que a gente vai fazer com o to be? Tacar ele antes da pessoa. Are you very nice? Lembrando que, se eu troco a pessoa, eu preciso trocar a forma do to be, certo? Tudo que eu vou te falar hoje, tem mais coisa pra gente falar do to be, mas vai ficar para as próximas aulas, então vamos fazer aqui um recapitula basicão do começo para agora. A gente viu que o to be é a anomalia do inglês, adorei chamar ele de anomalia. O to be é a anomalia do inglês, além dele ser a anomalia do inglês, ele tem
origem de 4 verbos diferentes. Ele tinha um monte de conjugação diferente. Não que ele tenha parado de ter, mas ele tinha bem mais. E aí ele deu uma simplificada lá nos idos de 1000. E hoje em dia... E cadê? Ah, tá aqui. Hoje em dia... Pera, chegaremos. Ele está assim no presente. No passado, a gente vai ver ele na próxima aula. No futuro, a gente vai ver depois sozinho o futuro. E no passado participe, a gente vai ver quando a gente for ver o present perfect. Então, por hoje, informação é essa. Mas, antes de eu te dar tchau, considere seguir no Instagram para fazer pergunta, tirar dúvida, qualquer coisa dessas. E considere doar, porque só estamos tentando construir um mundo melhor. E você faz parte desse mundo, talvez seja interessante para você. E outra coisa, você tem aquele amigo, você tem aquela pessoa que você conhece que vira e fala: mano, eu quero muito fazer inglês, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Vem aqui, ó, celular funciona, tudo funciona, porque, ó, lindíssimo. Então, se puder doar, doe. Manda para todo mundo que você conhece que tá aprendendo inglês, porque a ideia é isso chegar no maior número de gente possível. E se você está assistindo essa aula e não é inscrito, considere se inscrever. Se eu te ensinei qualquer coisa nova nessa aula, deixa aquele like assim, ó, gostosinho, lindo e maravilhoso que nós gostamos, que ajuda o canal a crescer para chegar para mais gente, porque a minha missão é fazer com que o nosso mundo seja um mundo melhor. E por enquanto a gente começa isso com inglês. Então, você cuide-se. Eu tô falando tudo isso com você e você tá vendo a minha tela, né? Que sacanagem, pera. Assim fica melhor, né? Sorry, cabeção. Então, você cuide-se, não faça nada que eu não faria, fique bem e... logo menos vai sair vídeos falando sobre o at, tá? E nos vemos next week, next Monday. Bye. See you next class.